Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar aqui de um tema prioritário, um tema que é muito relevante, muito importante para que possamos entender a EQM e a vida após a morte, que envolve o processo das energias. Quem tem energia? Eu tenho, você tem? Qual a quantidade? O que a gente dá para fazer com tudo isso? Então esse é um tema muito importante que eu vou dar aqui apenas a introdução, porque esse tema é vasto, é intenso, é complexo e não caberia aqui apenas em um vídeo. Teremos outros vídeos para falar dessa energia. Então já deixo aqui avisado que hoje eu vou fazer o possível para dar uma geral, mas de forma muito ainda principiante, muito inicial, e a gente vai poder, com o passar do tempo, aqui poder dar algumas lapidadas, algumas aprofundadas. Mas aqui é interessante para que você possa ver e ter uma certa noção do que é e o que não é possível em relação às nossas próprias energias. Mas antes disso, eu convido a todos a curtirem o vídeo e principalmente a se inscreverem no canal, porque assim você vai poder estar antenado com temas mais ligados a tudo que envolve o mundo mais transcendente, processo de vida após a morte e especialmente a EQM, que é o carro-chefe desse canal, que é o fenômeno mais tratado e mais abordado aqui. Então você se interessa por experiência de quase morte, interessa por esses assuntos, interessa sobre a evolução da sua consciência? Não perca tempo, se inscreva, curta esse vídeo também, porque cada curtida ajuda na divulgação desses temas pelo YouTube e pela própria internet, e assim por diante. Então fica aqui o convite e se puder também compartilhar com alguém que tem interesse, fica aqui o meu agradecimento para que mais pessoas possam refletir e se esclarecer sobre esses assuntos. Mas já entrando aqui no tema de hoje, que é o principal, é importante já colocar já de início o seguinte: todos nós temos energias, inclusive animais, ou seja, toda consciência que tem um corpo biológico, que tem um corpo físico, ela tem também energias pessoais. E essa energia já foi abordada de muitas formas ao longo da nossa história. Então, não é um tema novo que está surgindo agora. Essa energia ela já foi conhecida por vários nomes, como, por exemplo, energia vital, fluido magnético, poder interno, Ki, Chi, prana, bioenergia e assim por diante. Então ele é um tema muito antigo e sempre o ser humano procurou de alguma forma dar um nome, dar um significado para essa própria energia que se tem. Então essa força de vontade, como também é chamado, o poder anímico, essa energia vital que todos nós temos, ela é imprescindível para a vida. Agora, qual que é a grande questão que é importante colocar de início? Que nós não nos tocamos ou não entendemos essa energia, não tratamos ela de forma social cotidiana, porque há um grande gargalo, há uma grande dificuldade maior, que é justamente a questão da sensibilidade. Então, ter energia não implica necessariamente em senti-la. São raras as pessoas que podem sentir o seu campo energético, pode sentir muitas vezes um vórtice de energia. Então, por não sentirmos, a gente acaba admitindo ou nem pensando que isso existe. Mas, no entanto, a energia está lá. Então, se você quer primeiro desenvolver os seus processos energéticos, é importante dizer que ele vai acompanhar também um processo de sensibilidade. Agora, de modo instintivo, todos nós podemos, de um modo ou de outro, ter uma impressão, uma noção disso. Então, quando você, por exemplo, fica muito triste, tem um processo emocional, é normal colocar a mão no peito, por exemplo, sentir como se tivesse um nó aqui dentro. Isso em função do quê? De um forte centro de energia nessa região relacionado às emoções. Quando uma pessoa tem, por exemplo, bloqueios na cabeça, é comum ela passar a mão, esfregar a mão na cabeça como se estivesse coçando ou como se quisesse limpar alguma coisa que tem ali. Isso também em função das energias que estão na cabeça.
Agora, de um modo inicial, a pessoa pode sentir de diversas formas, como por exemplo uma corrente elétrica, um arrepio, uma certa onda, um certo magnetismo interno. Tudo isso são formas ou tentativas de descrever essa energia quando ativa e quando mais presente na vida do indivíduo. Então, assim, todo mundo de uma forma ou de outra sabe ou sente que tem algo dentro de si que extrapola o que não está visível aos demais ou aos aparelhos físicos. Agora, como a gente vai ver aqui, se você não sente nada, a gente pode sempre se desenvolver e se aprimorar nesse sentido. Em relação a EQM, me pode dizer, mas o que esse tema tem a ver com relação à experiência de quase morte? Ora, tem tudo a ver. Primeiro, a gente admite que, tirando a consciência, tirando realmente a nossa verdadeira essência, tudo no universo é energia. Tudo são manifestações. Então, por exemplo, quando você sai do corpo, quando você tem uma EQM, o túnel de luz é energia. Os ambientes onde você se encontra são de energia. O chamado ser de luz, ou que tem um termo técnico de amparador, não é um ser de luz, é um ser de energia. Aquilo é energia. Os lugares terapêuticos ou curativos que se encontram fora do corpo, tudo isso é um processo energético. Então, assim, tudo no universo é energia. Agora, claro, vai diferenciar o padrão, o tipo, a intensidade e a forma com qual essa energia se molda nas mais diversas circunstâncias. Então, por exemplo, muitas pessoas não sabem ou nunca pararam para pensar que quando nós renascemos, se diz assim, renascer é ganhar um corpo físico novo. Então, o corpo físico quer dizer novas células, novos ossos, novos músculos, um corpo humano renovado. O que não se sabe, uma revelação que tem que ser feita, é que nós nascemos para, na verdade, ganhar 2 corpos. Um, que é o corpo humano, e o segundo, que é um corpo energético. Sim, nós ganhamos um corpo, realmente um corpo energético, porque essa energia do que eu estou falando, que no próprio Oriente é mais conhecida, até eu falei o exemplo do Chi, do Qi, então é mais famoso, se entende que essa energia ela flui por dentro e também por fora de nós. Então essa energia vital, essa bioenergia, é importante se colocar que ela deve ser renovada a cada renascimento. Então qual que é o ideal? Após a pessoa morrer, após a pessoa descartar o corpo físico, algum tempo, às vezes em alguns dias depois, ela também descartar essa energia própria, essa energia, esse corpo energético. Agora, muitas vezes isso não acontece e isso cria muitos problemas. Inclusive já fiz um vídeo aqui no canal falando os segredos da segunda morte. Se você não viu, dá uma olhada, tem tudo a ver com essa temática aqui. Então, se a pessoa passou pela segunda morte, se ela descartou seu corpo energético, na próxima vida dela, ela renasce com um novo corpo físico e com um novo corpo de energias. O problema é quando ela já renasce com energias de vidas passadas. Isso cria muito problema, tá? Mas isso eu abordo melhor lá no outro vídeo. Agora, é importante pensar que se a gente renasce e ganha o que é esse corpo energético? Ele é uma energia mais densa, uma energia específica. Tudo no universo é energia, mas esse corpo que a gente recebe novo, ele tem um padrão específico, tá? Isso que é importante se colocar. E esse padrão, ele influi nas mais diversas circunstâncias e dimensões. Mas alguém pode pensar, mas peraí, mas o que forma esse corpo energético? O que é essa energia que eu falei que todos nós temos? Aí que tá. Ela é formada pelos nossos chakras, ou seja, pelos vórtices de energia que nós temos no nosso corpo. Então existem aí chakras mais famosos, alguns mais conhecidos, mas aqui é importante. Então agora, cada centro de energia, cada vórtice desse, ele acaba lançando energia que pode tanto se expandir como se retrair. Mas a união de todos esses chakras é que forma esse corpo energético. Ou chamado também de energossoma. Tem um termo antigo que é o holochakra. O holo significa todo, o conjunto dos chakras. Então quando você quando você vê por inteiro, por atacado, é justamente a união desses chakras.
Mas para a surpresa de muitos, é importante dizer ou revelar aqui o seguinte: nós não temos 7 ou 10 chakras principais. Esse nosso corpo energético, esse nosso corpo, esse poder interno que nós temos, ele é formado, na verdade, por mais de 88 mil chakras que nós temos ao longo do corpo todo. Então, existem chakras maiores, mais visíveis, inclusive para pessoas que são videntes ou clarividentes? Existem. Mas se a gente for analisar criteriosamente ou a rigor, cada poro do corpo é um chakra minúsculo, pequeno, então que formam todos esses 88 mil e que tem como consequência esse nosso corpo energético, tá certo? Então é importante dizer também que, olha só, eu ou você nesse momento, nós que estamos acordados, esse corpo energético flui por dentro e por fora de nós. No entanto, quando nós dormimos ou quando nós temos uma experiência, seja de fora do corpo, ou uma experiência de quase morte, a réplica que sai do meu corpo, também chamado ali de corpo astral, corpo emocional, perispírito ou psicossoma, essa réplica ela não sai sozinha, ela sai juntamente com esse corpo energético. E é justamente ao se afastar do corpo físico que se forma o chamado cordão de prata, tão famoso cordão luminoso, cordão prateado. Por quê? Porque tanto no corpo físico quanto naquele corpo que sai aquela réplica que é o espectro, o fantasma, esse corpo emocional, as energias fluem por ambos os corpos. Por isso que se diz que essas energias são um corpo. Então pensa que você pisou no chiclete e você, ao afastar o corpo do chão ali, esse chiclete se alonga, se estica. E é justamente essa as nossas energias. Então eles estão conosco durante a nossa vida toda. Sai do corpo, essa energia fica um pouco nesse corpo que saiu, um pouco no corpo físico e formando o cordão de prata. Então, sempre teremos energias. Enquanto temos um corpo respiratório, enquanto temos um corpo biológico, sempre essa energia, sempre esse corpo energético está junto de nós, certo? Então isso é muito importante de se dizer. Agora, o fato de todas as pessoas terem energias não significa que todos nós somos iguais do ponto de vista energético. Muito pelo contrário. As energias variam de intensidade e de qualidade de pessoa para pessoa. Então tem pessoas que são muito potentes com energia, são muito fortes, naturalmente, desde cedo ou desde criança. Outras já são mais fracas, já são mais, do ponto de vista da energia, já são mais débeis, já são mais, mesmo tem uma potência menor. O que significa o quê? Que principalmente ela tende a ter menos saúde. Então esse é um ponto importante de se dizer, que as energias, quando mais vigorosas, quando mais poderosas, elas dão mais imunidade, elas dão mais capacidade de resistência, enfim, tudo flui melhor para aquela pessoa. Então esse é um ponto importante de se dizer. Então pode ser que uma pessoa tenha o dobro de energia do que a outra, o triplo, 10 vezes mais, enfim. Então isso vai variar, vai mudar de pessoa para pessoa. E é importante frisar que isso não tem nada a ver com a aparência física, mas nada a ver. Então uma pessoa que é muito alta, que é muito grande, você não pode afirmar que ela tem mais energia do que uma pessoa que é pequena, baixa ou que é muito magra. Não tem relação direta. Pode ser que uma pessoa grande tenha muita energia? Pode ser que sim. Pode ser que uma pessoa pequenininha também tenha mais energia ainda? Também. Então é importante deixar bem claro que aparência não significa potencial energético. Uma senhora já de idade sorridente pode ter muita energia. Muito mais do que um jovem, muito mais do que um adolescente, que muitas vezes está ali no vigor da sua juventude, das suas capacidades físicas. Então a energia, volto a frisar, ela é um processo individual. Tem que se analisar cada caso como sendo um caso. Mas e você? Tem muita energia? Tem pouca? Como é até mesmo a sua saúde? Tudo isso tem a ver com essa vida bioenergética
que nós vivemos. Agora, se você suspeita que você tem pouca energia, calma, porque como eu vou dizer aqui, a gente pode se aprimorar e pode também se desenvolver ao longo dos anos e de uma forma muito mais técnica e centrada, tá certo? Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Importante colocar também, dentro dessa introdução que é esse vídeo aqui sobre as energias, que essas energias nunca são estáticas. Ou seja, se uma pessoa tem um certo potencial de energia, aquilo não está sempre igual. Isso pode variar ao longo do dia, em relação à fase de vida que a pessoa tem, em relação a se ela está num momento mais atribulado, mais tranquilo. Então, as nossas energias, a gente pode ser sugado, a gente pode ser vampirizado, podem literalmente roubar nossas energias por um tempo, né, por um período temporário. Então, você é sugado, você perde a sua energia, mas naturalmente o seu corpo físico e o seu corpo energético vão se reajustando até você voltar ao seu padrão normal. Não é que roubou sua energia, você perdeu para sempre e elas se foram eternamente. Não. Você perde, depois aquilo você acaba voltando ao seu padrão normal. Mas nesse voltar, pode ser que você fique cansado, você fique exaurido, você fique esgotado, né? Pode ser que você também ganhe energia, então você fica revitalizado, você, aquela expressão recarregar a bateria, tudo isso também existe. Então a energia é um processo dinâmico. Quando a gente diz que alguém tem mais energia, é na média, é na maioria do tempo, vamos colocar assim, tá? Mas isso também é um processo que varia bastante. Então é importante também dizer que esses corpos que nós ganhamos, o corpo físico e o corpo energético, eles estão sempre em sintonia. Então pode ser que uma pessoa tenha problemas físicos e isso influencie na sua energia. Uma pessoa pode ter doença, que é mais biológica, mas ser muito forte com energia. Mas não se engane, sempre a parte física altera, perturba ou desestabiliza o corpo energético. E o contrário também existe. Então, muitas vezes a pessoa tem um corpo até físico mais bem centrado, mas se a energia dela ficar prejudicada, ficar desequilibrada, isso tende a afetar o corpo físico. Pode dar desde pequenas situações mais bobas, mini doenças, certos desajustes às vezes orgânicos, de cabeça, de intestino, de barriga, né, gastrointestinal, mas coisas mais leves, e a pessoa volta ao normal, como o desajuste energético pode causar inclusive doenças graves, crônicas e assim por diante. Então, se o corpo físico está bem, a energia pode estar bem. Se a energia está mal, o corpo físico tende a andar mal. Então, é importante estar sempre bem, tanto física quanto energeticamente, tá certo? Pessoas, por exemplo, para vocês terem uma ideia como esse processo é dinâmico, uma pessoa que sai do corpo com lucidez, estou falando nem só de EQM, na EQM isso também ocorre, mas na própria experiência lúcida fora do corpo, seja espontânea ou provocada pela própria vontade, as pessoas retornam em geral muito bem, elas voltam energizadas. Por quê? Porque o fato de você sair por aí voando ou indo a outros locais com lucidez fora do corpo, acaba ocorrendo um movimento natural de absorção de energia. Então esse ato de voar, esse ato de andar por aí, a pessoa acaba naturalmente puxando muito. Por isso que a pessoa acorda, ela está numa vitalidade, numa energia, numa disposição enorme. Então a experiência fora do corpo, ela é um excelente meio de você se autocompensar, ou seja, você criar uma condição muito mais energética, muito mais energizada para si mesmo. A própria EQM também, assim, às vezes quando a pessoa volta, ela está muito bem do ponto de vista energético. Inclusive, uma hipótese é que essas próprias energias absorvidas durante a EQM ajudem no processo da recomposição, no processo da própria cura em relação àquilo que ocasionou a própria experiência de quase morte. No entanto, não vamos também nos deixar uma visão aqui mais romântica, mais ingênua das energias. Existem energias que são muito negativas, energias ruins, energias tóxicas. E essas energias tóxicas perturbam tanto o raciocínio da pessoa quanto causam mal-estar. Então,
Tudo no universo é energia, existem padrões e padrões, como todo mundo deve saber. Desde o mais negativo, denso e patológico, até o mais sutil, elevado e harmônico. Quem lida, por exemplo, com o público, muitas vezes tem um pouco mais de noção do que é esse processo de energia, não é mesmo? Às vezes basta uma única pessoa para trazer uma carga dessa energia que é ruim, que é negativa e que pode te desestabilizar pelo resto do dia. Em casos mais severos, até durante dias. Da mesma forma que tem aquelas pessoas que são o contrário. Parece que a presença, o jeito que ela fala, te energiza também, que te deixa bem por muito tempo. Então, esse ato da gente interagir com os outros, ele é muito sério. E mostra justamente o quê? Que nós trocamos energias. Por mais que alguém tenha mais energia do que o outro, a energia não é tua, não é parada. A energia flui, a energia está em movimento. Então eu posso tanto receber energia positiva como eu posso dar energia positiva para o outro. Eu posso tanto receber uma energia tóxica quanto você pode dar energia tóxica para o outro, através da sua raiva, da sua reclamação, da sua vitimização, das suas posturas imaturas. Então, quais os rastros energéticos que você deixa por onde você anda? Você é uma pessoa que acaba mais organizando, equilibrando, energizando os outros? Ou você é aquele tipo de pessoa que é um vendaval, que por onde passa desestabiliza, desestrutura e desorganiza tudo? Tuas energias são mais entrópicas, mais desorganizadas, patológicas, ou no geral são mais equilibradas e harmônicas? Ou como se chama, homeostáticas, quer dizer, energias de um padrão muito mais sadio. Como é que é o teu caso? Então é importante colocar que assim, a gente está a todo momento trocando as nossas energias. A todo momento estamos nos conectando e interagindo. Por quê? Como é que a gente faz isso? Através dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, quando você pensa mal de alguém, tenha certeza que há uma carga energética negativa que você joga para esse ser. Se você é forte com energia, pior ainda, sua energia vai mais intensa para o outro. Pode até fazer mal. Um exemplo que eu gosto de dar, que é o fato sabe aquele professor que vai dar uma prova muito importante? Todo mundo às vezes não gosta daquele professor e pensa mal dele. E no dia da prova, um dia antes, ele cai mal, cai doente. Porque às vezes a carga energética é tão intensa em cima dele que ele não aguenta e acaba adoecendo. Então tudo a gente tem que pensar, nós estamos sempre nos conectando. Então como é que é a conexão que você faz? Se você passa o dia pensando mal de si mesmo, pensando mal dos outros, você está o tempo todo se conectando com energias inferiores, energias patológicas e doentias. Agora, a gente também não pode ter medo de interagir. A interação ela faz parte da nossa existência, faz parte da nossa evolução. Interagir, trocar energias é um processo saudável, desde que, é claro, não seja mal intencionado, não seja com coisas mais imaturas dentro desse contexto, mas a troca energética é saúde, é vitalidade, é vida. Energia parada é que adoece. Então uma pessoa muito egoísta, que não se fica fechada energeticamente nela mesma, não quer trocar, não quer interagir, quer ficar ensimesmada, né? Ou seja, ela fica o tempo todo apenas pensando em si mesma. Essa ausência de troca energética que acaba causando uma série de problemas que podem resultar em doença física. Então, gente, trocar energia com ambientes, com lugares, com pessoas é muito importante. É por isso que a gente precisa sempre fazer, dentro do possível, tirar umas férias, sabe? Tirar um período de tempo para relaxar. Isso não é frescura, isso é importante, isso revitaliza. Às vezes sair do ambiente que você está, às vezes passou o ano, sabe, trabalhando naquele local, sai, às vezes viaja, não precisa necessariamente ir para uma praia, mas, sabe, sair de contexto, sair daquele ambiente que você está tão acostumado, ganhar novos ares, ou em outras palavras, ganhar novas energias, focar, deixar sua mente em outros assuntos, poder descansar
do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental principalmente. Então essa renovação é importante. Mas o principal também é achar, já que a gente se conecta com tudo e todos de acordo com o que a gente pensa ou sente, é fazer a nossa higiene mental. Já ouviram essa expressão? Higiene mental? O que é isso? É você poder ter uma mentalidade então mais límpida, mais amadurecida, ou menos viciada, menos doente. Então se você tem esse juiz interno que vive julgando tudo e a todos, calma. Então higiene mental é na hora que você vai pensar mal de alguém e falar, se colocar no lugar do outro. Peraí, mas será que ele está bem? Será que eu no lugar dele não faria diferente? O trânsito, por exemplo. Todo mundo às vezes gosta de dirigir, a maioria, né? Dirige de forma muito imprudente. E sempre reclamando do outro no trânsito. Mas já reparou que aquilo que você reclama no outro, você faz igual ou até pior? Então é flagrante. Você pensa mal do outro, joga aquela carga de energia negativa para a pessoa e às vezes, segundo depois, está fazendo igual ou pior. Então calma, a gente precisa ter essa higiene mental de se colocar no lugar do outro. Porque se você faz igual ao outro, você não tem autoridade moral para reclamar e para julgar e para criticar o outro. Você faz igual. Naquele ponto, desculpa a expressão, mas são farinha do mesmo saco. Certo? Então é muito importante a gente saber também ter uma certa vigilância naquilo que a gente está se conectando o tempo todo. Porque se sempre está se conectando com coisas negativas, não dá para mascarar. Você é uma pessoa que está, não é. Você está mais negativa e acaba naturalmente atraindo também coisas negativas para a tua vida, para a tua família, para as pessoas que cercam você, tá? Para você próprio e para os outros também. Então, mas pensamento é uma responsabilidade? Sim. O que a gente pensa, o que a gente sente, influi no nosso meio. Então, precisamos ter sim responsabilidade, porque não fica só com a gente. As minhas emoções são apenas minhas. Não. Como a gente vê aqui, a gente troca energia, a gente está o tempo todo interagindo. Então, isso pode tanto ajudar quanto perturbar os demais. Então, pensamento é sim responsabilidade. Agora, é importante falar uma revelação aqui que muitos não sabem, que é fundamental, que é o seguinte. As nossas energias, a gente pode, como eu falei, interagir melhor ou pior, dependendo do que a gente pensa ou sente, mas nós podemos controlá-las por meio de técnicas e de metodologias específicas. Então, a gente pode usar técnicas tanto para sentir o nosso campo energético, nosso corpo energético, quanto para fazer diversas funções. Então, com energia, por exemplo, você pode desbloquear um chakra que muitas vezes está bloqueado. Você pode instalar um campo energético, ou seja, jogar tanta energia no ambiente que ali fica muito sadio e nenhum ser doentio consegue ficar ali. Você consegue, às vezes, curar mini doenças, enfim. Você pode proporcionar certos fenômenos. Com energia, se você tiver técnicas específicas, você pode sair do seu corpo com lucidez. Olha, existe uma série de possibilidades que dá para fazer com energia. É realmente um poder interno. Se você sente uma presença doente, sabe, um chamado assediador extrafísico, ou obsessor, espírito negativo, enfermo astral, o nome que você quiser dar. Se você sente uma presença dessa, você não precisa ser refém dela. Com técnicas energéticas dá para fazer a chamada autodefesa energética. Você pode se blindar, você pode se fechar para todo e qualquer tipo de presença doentia. Então olha que maravilha isso. Você com energia você pode expandir a sua consciência. Você pode fazer coisas assim fantásticas. A princípio parece coisa de super-herói, coisa de desenho em quadrinho, mas não é. Isso é uma realidade muito séria. E a gente pode fazer isso em praticamente qualquer ocasião se a pessoa aplicar as técnicas e dominá-las. Porque assim, como qualquer técnica, leva tempo para você se aperfeiçoar. Tem pessoas que treinam isso e ficam muito boas, realmente têm um desenvolvimento excepcional, brilhante, e pode usar isso a todo momento de acordo com a sua vontade. Ela pode estar na fila do banco trabalhando energia. Ela pode estar nadando numa piscina mexendo com energia.
para aquilo que ela quiser. Porque assim, como a gente vai falar aqui em vídeos futuros, das possibilidades, o que dá para fazer com isso. Gente, é um outro mundo, é fantástico. Eu posso dizer que a minha vida mudou demais desde que eu aprendi essas técnicas, há mais de 20 anos atrás, no período que eu gravo esse vídeo aqui, até o presente momento. A gente dá para fazer realmente coisas assim maravilhosas, especialmente para nós e também até mesmo para outras pessoas. Agora, o que muitas pessoas não sabem, o que às vezes não admitem, é que para a gente evoluir também, para a gente evoluir enquanto consciência, evoluir na nossa vida, não basta só mexer com energia. Mexer com energia é muito importante para isso, mas não é suficiente. Se você não quer se assimilar, se você não quer se conectar com energia negativa, não basta usar técnicas autodefensivas ou técnicas de limpeza energética, que a gente pode limpar. Tô com energia muito negativa. Você pode dar esse descarrego, mas não depender dos outros. Você pode fazer por vontade própria. Isso é que é maravilhoso. Você se torna autônomo, independente. Você não precisa ser dependente de ir num centro tomar um passe, ou de uma pessoa que tem certa, sei lá, simpatia. Ou seja, você não é mais dependente. Você tem autonomia. O seu poder interno. Mas o centro que eu vou sobe na segunda-feira. Então vai passar o fim de semana todo com energia ruim, descompensado, com energia tóxica? Não. Você mesmo, na tua casa, em qualquer lugar, está lá trabalhando, descarregando, desassimilando essa energia negativa. Isso é fantástico. Mas só isso, como eu estava dizendo, não basta. É preciso ter uma reforma íntima. Então, por mais que a pessoa, se ela não mudar o jeito dela, sempre vai pensar coisa negativa, acopla com coisas inferiores, ela fala, opa, tô ruim. Trabalha energia, dá uma limpada. Mas daqui a pouco aquilo volta se ela não se reformula, se ela não renova o modo de agir, de pensar. Então a evolução da consciência implica em melhoria do seu mundo íntimo, daquilo que você pensa, do modo como você age. Isso é prioritário. Eu conheço várias pessoas que acham que não precisa fazer nada disso. É só ficar mexendo com energia e pronto, tudo resolve. Mas a ética dela é sofrível, as condutas delas ainda são muito infantis, ela se sabota demais, quer dizer, a energia vai ajudar? É óbvio que vai, mas não é um cura-tudo, não é um resolve, sabe, que resolve qualquer coisa, não. Energia ajuda demais, mas precisa ser acompanhada desse movimento de autopesquisa, autoconhecimento e autossuperação, tá? Tudo isso é muito sério e é muito importante se pensar. E entrando nessa introdução que eu estou falando, nessas revelações iniciais aqui sobre energia, é importante frisar uma coisa também que é muito séria, que é o processo da assistencialidade, ou seja, da fraternidade de base energética. Nós podemos, como até citei brevemente aqui, ajudar os outros com as nossas energias. Isso é um processo de doação, em alguns casos até uma transferência, uma transfusão de energia para quem está precisando. Mas veja, doação, você não vai cobrar depois, é a energia que é doada. Então uma pessoa, por exemplo, que aplica técnicas, que tem um certo domínio energético, ela é boa, é forte de energia, domina porque sabe manobrar, sabe realmente conduzir suas energias, e tem alguém que às vezes está meio debilitado, ela está se recuperando de uma doença, por exemplo. Essa pessoa pode doar as suas energias e ajudar, quer dizer, essa energia é uma energia vital, ajuda o outro a se recuperar mais rápido, ajuda a pessoa a sair daquele estado com muito menos tempo, com muito mais destreza. Então a energia vital, mas se eu doar minha energia vital, eu fico sem energia, eu vou passar mal, eu vou morrer? Não, tudo é um processo de técnica. O quanto você vai doar, o modo como você vai doar, para onde você vai doar, tudo isso são processos técnicos que podem ser feitos. Eu já conheci pessoas que doavam energia para quem estava precisando e depois ficavam 1, 2 dias de cama. Isso não é profissionalismo, isso é amadorismo. É assistencial? Claro que é, ajudou o outro, mas você ficou de cama. Então não é tirar o teu para dar para o outro, mas existem sim formas de doação que são fantásticas. A pessoa não está bem emocionalmente, está numa fase mais complicada, cheia de problema. Mas veja, quando eu falo doar, não é que você vai chegar na frente da pessoa, esticar os braços, fazer uma pose e doar energia. Não é necessariamente isso. Mas você pode doar tudo de forma anônima.
Então, sem o outro ver, sem o outro saber, com técnicas específicas, você joga sua energia para aquela pessoa e muitas vezes ajuda no reequilibrar emocional dela. Isso às vezes ajuda a pessoa a ter um raciocínio melhor, uma lucidez melhor. Ela consegue pensar o que ela não conseguia ver e sai daquele estado. Entende? Por exemplo, isso que eu falei dos assediadores extrafísicos, esses espíritos doentios. A gente pode fazer essa autodefesa e nos blindar em relação a eles. E você pode fazer, às vezes, até isso para o outro. Em determinados casos, obviamente, você não vai evoluir pelo outro, você não vai fazer o papel que o outro deveria fazer. Mas em certas condições, você vê que a pessoa está sendo influenciada por espíritos negativos, consciências negativas, e com energia dá para ajudar o outro a ponto daquele assediador, aquele influenciador negativo não conseguir mais ter acesso. Você consegue até tirar esses assediadores de longe da pessoa, o chamado desobsessão, desassédio, ou tem vários, né, exorcismo, tem vários nomes que dão em relação à própria linha de conhecimento. Mas é muito possível sim a pessoa, em determinada situação, você tira aquele assediador, ela respira, ela volta a ter uma consciência melhor, e às vezes aquele assediador nem mais consegue, pelo menos por um certo tempo, influenciar negativamente na vida dela. Tudo isso dá pra, você pode até com energia, por exemplo, fazer, você pode conectar com um ser de luz ou com um amparador da outra pessoa. Então tem aquela consciência ali benfeitora, aquele mentor extrafísico, né, fora do corpo, que está ajudando a pessoa. Quem às vezes mexe com energia consegue conectar, acoplar, ter uma informação, ou mesmo com a energia desse amparador poder doar uma energia mais intensa para a pessoa. Estão entendendo? Gente, o que dá para fazer de energia para ajudar os outros não está, sabe, é fora de série. Tem pessoas, por exemplo, que você pode sair do seu corpo durante a noite, ia ter uma pessoa que está precisando, está querendo, está no momento, às vezes, sabe, que precisa ser ajudada, que precisa ser assistida, e fora do corpo você consegue doar também essa energia, consegue acoplar com informações, enfim, consegue absorver um padrão de energia e depois doar para a pessoa. Olha, são centenas de funções que dá para fazer com energia, tanto para nos ajudar em benefício próprio, porque isso não é necessariamente egoísmo, isso é um processo de bem-estar, de você estar equilibrado em relação a si mesmo, e também fazer algo em favor dos outros. Isso é fantástico. Essas energias são uma mão na roda, são uma forma muito útil e eficiente para isso. Inclusive, alguns falam assim, mas peraí, para que renascer? Para que ficar aqui na vida humana? Uma das razões é essa. Quando a pessoa é mais equilibrada, mais evoluída, após a morte ela descarta a energia. Ela fica num padrão sutil, que ela não consegue ter muito poder de realização. Quando estamos aqui com esse corpo energético que é mais denso, a gente tem muito mais força para fazer isso. Então você pode pensar que um espírito mais evoluído, alguém assim que já morreu, às vezes ele não tem realmente o poder de jogar energia para alguém e deixar ela boa. Porque é uma energia mais densa, uma energia quase que semimaterial, vamos colocar assim. E eles não têm essa energia. Nós, enquanto temos esse corpo físico, esse novo corpo energético, essa energia mais densa é própria nossa. Por isso que muitas vezes esse ser de luz, esse amparador, eles vêm até nós, acoplam, usam a nossa energia para ajudar os outros. Porque essa energia mais densa não é mais o contexto onde eles estão. Em certos casos, a energia é tão densa, mais positiva, que ela é chamada também de ectoplasma, ou ectoplasmia. Apesar de ser um termo meio deboche para alguns, a ectoplasmia é um processo sério. Quer dizer, uma energia tão intensificada que às vezes vai até a parte do corpo físico, certas células vão ali. Então, às vezes a pessoa almoça bastante, come bem. Às vezes faz um processo de doação enorme após, por exemplo, a refeição dela. Junto do ectoplasma, muitas vezes vai a própria alimentação que ela comeu. Vai na doação, então é uma energia muito intensa que dá para fazer assistência em favor dos outros. E às vezes a pessoa depois do almoço ela doa tanta energia que ela sente o estômago dela sem nada, não tem alimento nenhum, tudo foi doado. Então pensa o seguinte, essa energia, volto a dizer, a gente nasce porque também para essa energia como um potencial de realização, para fazer coisas que sejam mais positivas ou coisas que sejam necessárias à nossa evolução pessoal. Por mais que você evoque alguém que é evoluído, após a morte,
esse padrão mais intenso, essa ectoplasmia, por exemplo, eles não têm. Eles precisam da gente. Por isso que sempre tem essa interação maior que vai fazer a gente poder ter uma capacidade muito mais ostensiva de realização. Então fica aqui claro, espero que tenha ficado claro que essa energia vital, essa bioenergia, essa energia da vida é um poder de fato, é um poder interno, que a gente pode fazer muito sabendo como, sabendo porquê e principalmente observando sempre a sua intencionalidade. Fazer o que é certo, fazer aquilo que precisa. Então, se você quer ter um domínio de energia, você quer ser bom nisso, quer sentir as energias dos ambientes, porque muita gente não sente. Entra num ambiente que a energia é uma droga, a energia é péssima, e ela fica ali sendo contaminada. Aí quando ela chega para casa, ela está arrasada, está mal de energia, não tem força de vontade para ler, nem para limpar a casa, não tem energia para nada. A energia dela foi embora com aquele ambiente tóxico. Então olha como é importante dominar a energia. Você sente a energia das pessoas. Quando chega alguém mal intencionado, você sente que a energia dela, ou uma energia de padrão mais emocional, de padrão mais depressivo. Então veja, esse poder nos permite fazer uma certa leitura energética dos ambientes, das pessoas, da gente mesmo. Tem vezes, por exemplo, que eu percebo que a minha energia não está boa, que tem alguma parte do meu corpo que há um bloqueio de energia. Está bloqueada a energia, quer dizer, tem uma energia parada ali, travada. Isso é um processo de autoconhecimento. A minha energia não está fluindo bem aqui, você já sente. E aí você aplica certas técnicas que às vezes demora pouco tempo, às vezes é meio instantâneo, mas você vai limpando aquilo e você sente, opa, agora eu estou bem. Chega uma pessoa querendo brigar com você sente aquela energia agressiva. Você fala, opa, essa energia não é minha, essa energia é do outro. Só que aí você se acalma, você se defende, e depois se a pessoa tem abertura, se está no momento mais propício, você pode até intervir em função dela. Energia é um processo positivo? Não. Energia é uma questão neutra. Ela pode tanto... Veja, não é nem positiva nem negativa, é neutra. Eu posso usar energia, como eu falei aqui, para várias coisas que são excelentes, excepcionais. Como eu posso usar energia para o mal também. Então, tem pessoas que têm domínio de energia e usam para fazer mal para os outros, para tentar matar, para tentar dar doença, para fazer determinadas coisas que são super ruins para os demais. Sim, com certeza. Tudo isso existe, tudo isso é possível. Então, com energia não se brinca. Por isso que quem usa energia para prejudicar de modo doentio tem que entender que tudo é uma lei de causa e efeito, um processo de atração. Tudo que você faz para o outro, naturalmente vai voltar para você. Entende? É um poder? Mas é um poder que deve ser usado com responsabilidade. Tem pessoas que usam isso para sair do corpo e xeretar a vida dos outros e fazer algum mal? Tem. Mas fica aqui o convite para que vocês possam sempre entender a energia de um ponto de vista mais saudável, de um ponto de vista mais equilibrado. Porque é assim que a evolução acontece. Não é brincando, não é prejudicando os demais. Então, gente, a energia, esse poder interno, ele é neutro. Utilize de modo consciente. E futuramente, volto a dizer, vai ter aqui no canal algumas técnicas que vocês vão poder desenvolver e ganhar essa autonomia, ganhar essa independência. E olha, a vida muda de forma drástica se você realmente aplicar e se realmente você poder se desenvolver em todas essas questões de energia. E o principal que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, que essa energia não é só aqui na dimensão, na matéria física que ela funciona nas outras dimensões. Então muitas pessoas ficam com medo, e se eu sair do corpo e encontrar um assediador, um enfermo ali doente, uma consciência, às vezes até que morreu e não sabe, ou algo que vá me dar medo. Se você domina suas energias, fora do corpo você pode simplesmente se blindar, você pode até conseguir afastar esses seres de você. Então isso dá uma segurança enorme em qualquer situação, nas mais diversas ocorrências. Quem domina energia está bem aqui, está bem fora do corpo, está bem na EQM, está bem em qualquer local que ela se manifeste. Então fora do corpo eu posso absorver energia, posso doar, posso fazer o que eu quiser se eu tiver certas habilidades pessoais
que vem com o treinamento a partir dos anos de prática. É interessante, não é? Você quer ter mais energia? Você quer ter mais vitalidade? Ah, eu tomo Guaraná, eu tomo Catuaba. Isso pode ser um jeito até físico de você ganhar um novo ânimo. Mas a energia da saúde, da equilíbrio, da vitalidade, sabe, dá mais criatividade, dá mais um poder de ação em tudo na sua vida. Se você quer isso, fique atento, se inscreva aqui no canal para saber mais sobre esses assuntos, sobre essas técnicas e sobre todo esse contexto que ajuda demais na nossa evolução pessoal. Agora, como é que são as suas energias? Você é mais intoxicado? Mais equilibrado? Já chegou num ambiente e falou, poxa, a energia aqui é boa? Ou a energia aqui é péssima? Você tem algum tipo de leitura energética? Sabe se autodefender de cargas doentias de energia ou de seres mal intencionados? Como é a sua vida bioenergética? Você gostaria de se desenvolver? Se você gosta desses assuntos, se esse vídeo acrescentou alguma coisa para você, por favor, te peço mais uma vez que curta, porque cada curtida é importante. Se inscreva se possível, considere se inscrever. E tem alguém que você acha que precisa de mais energia, que precisa se defender, que precisa saber mais desses assuntos, por favor, encaminhe esse vídeo para os outros, mostre para aquelas pessoas com mais abertura. Quem sabe é o ponto que não falta para a pessoa fazer a mudança de vida que ela tanto precisa. Bom, gente, eu fico por aqui. Espero que esses conteúdos possam ter melhorado ou renovado um pouco a sua energia, a sua forma de pensar e as melhores energias para vocês, as energias mais equilibradas, que vocês tenham muito domínio com o passar do tempo. E é isso. Fico por aqui e até a próxima. Valeu!